Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos o 16º domingo do tempo comum. E Jesus revela a Marta, num jantar lá num povoado. O Evangelho de São João diz que Marta, Maria e Lázaro moravam em Betânia. São Lucas, porém, no Evangelho que nós ouvimos hoje, diz: Jesus entrou num povoado, não diz o nome do povoado, para deixar aberto que Jesus anda por aí, Jesus está passando. Não existe um lugar específico, Ele anda por todo lugar, Ele anda por toda parte. Podemos dizer, passou por casa, passou pela minha cidade, passou pela minha vida, passou pela minha história. Este povoado pode significar muita coisa. Jesus passou por um povoado, entrou na casa de Marta, porque ela o recebeu, e com as preocupações e tudo, ela percebeu que sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus. Jesus a repreende e diz: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. E é sobre esta melhor parte que nós queremos meditar hoje nesta Eucaristia. Aprendermos a escolher a melhor parte, a sabermos olhar para as coisas e ter o discernimento. O discernimento, nesta hora, neste momento, nessa situação, o que é a melhor parte que eu preciso escolher. Para poder aproveitar, para poder desfrutar, para poder tirar de cada situação e de cada momento aquilo que verdadeiramente é importante, aquilo que verdadeiramente vale a pena. Porque Jesus não está censurando Marta porque ela estava trabalhando. A censura é: Marta, agora, neste momento, entre a minha presença e o seu trabalho, eu sou mais importante. Depois que eu for, fique tranquilo. Vai lidar com as panelas, vai lidar com as coisas. Mas Marta, aprenda a discernir que em determinados momentos não se pode trocar o urgente ou o importante pelo urgente. É necessário aprender a olhar para as circunstâncias e as situações da vida e dizer: não, agora, nessa situação, neste momento, nessa hora, não existe nada mais importante. Aquilo que já conversávamos na semana passada. A frase de Madre Teresa de Calcutá: quem é a pessoa mais importante na sua vida? Aquela que está na minha frente nesse momento. Essa é a pessoa mais importante. Porque é o que eu tenho, é o que você tem. E de repente, se não tomamos cuidado, as preocupações, como disse Jesus aqui a Marta, 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 esse Marta, Marta, falar duas vezes o nome é igual quando sua mãe chama você pelo nome, sobrenome e apelido. Corre porque o mundo está desabando. Tem uma outra situação que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, repete o nome, pode saber. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Quando nós não aprendemos a discernir, quando nós não temos essa sensibilidade de olhar para as situações e dizer: neste momento, isso aqui é mais importante e eu preciso dedicar meu tempo, minha atenção a isso, nós vamos nos agitando e as preocupações vão tomando conta de nós. Olhar para tudo e dizer: não, aqui eu devo me deter. Nesta situação eu preciso investir o meu tempo, gastar o meu tempo com aquilo que me é importante. Quem nunca leu O Pequeno Príncipe de Exupéry?
a decepção do príncipezinho, quando chegou e se deparou com uma imensidão de rosas. E qual era o pensamento dele? Ah, minha rosa, ela vai ficar tão decepcionada quando ela souber que existem milhares como ela. E aquilo no coração dele dizia: como é que eu vou contar isso? E ela que se acha única. Aí a raposa diz: não, você não aprendeu nada. Ela é única, porque o tempo que dedicaste para com a tua rosa é que a faz especial e única. O tempo dedicado faz especial. Esse tempo que Jesus está reclamando de Marta, porque ela até acolheu na casa dela. Jesus estava dentro da casa dela. Eles eram amigos. Betânia, casa da acolhida. Jesus era amigo deles. E de repente, talvez por serem amigos, é que Marta disse assim: ah, Jesus é de casa, deixa ele aí. Do mesmo jeito que a gente faz com as pessoas nossas. A gente dá tanta atenção para os outros. Nós somos tão simpáticos com as pessoas de longe. E acabamos nos esquecendo: ah não, mas é que fulano é de casa. Porque é minha esposa, porque é meu esposo, porque são meus pais, porque são meus filhos. E acabamos por não dar atenção, por não dar o melhor, por não estar por completo com essas pessoas. Volto a dizer, Jesus não está dizendo para Marta não fazer. Como Ele não está dizendo para mim e para você que nós não devemos nos ocupar com tantas coisas que na vida nós precisamos dar conta, que o seu estado de vida exige de nós, sua vida profissional exige, os compromissos que você assume exigem, e nós precisamos dar conta, mas é necessário discernir. Existem momentos em que essas preocupações precisam ser deixadas de lado, porque agora o importante é fulano, é ciclano. E aí se dedica a isso. E como Maria se senta e escuta, e ouve. Maria sentada no chão, aos pés de Jesus, escutando, encantada. Eu dizia isso na missa ontem, colecionando momentos, igual colocar o pozinho no copo de água em cima da lanterna do celular, As pessoas colocam lá no Instagram, colecionando momentos, aquela cara de tonto da criança olhando, um pouco forçado. Algumas mães fazem a criança fazer cara para filmar, mas não tem problema, vale também, Mas os momentos que vão sendo colecionados quando se dedica tempo, quando se dedica a atenção, quando se está voltado para aquilo que o outro está fazendo, falando, olhar para as pessoas quando elas falam, chamar quem sabe a atendente da loja pelo nome, descobrir o nome do garçom quando você vai almoçar em algum lugar e não dizer: ô psiu, ô moço, não. Nome. Ele é uma pessoa. Ele é um ser humano. E acolhe-o quando você o chama pelo nome. Quando você faz a pessoa entender que naquele momento, naquela situação, ela é especial. Ela é especial. Existem milhares como ela, mas aquele tempo dedicado a ela a faz diferente de todas as outras pessoas. Porque é assim que Jesus quis ser tratado dentro da casa de Marta. É assim que Jesus quer ser tratado por mim e por você, que nós tenhamos tempo para Ele. Nos sentemos para ouvir o que Ele nos fala, para escutar o que na oração o Senhor está nos falando todos os dias. Porque às vezes nós, como Marta, o temos dentro de casa.
é evangélica, mas talvez você tenha cantado naquela época que foi uma febre: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Então, e ele entrou, e agora? E agora? Qual é o tempo que você tem para ele? Porque você tem até um altar lá na sua casa, talvez, né? Santo de tudo quanto é jeito e tamanho. Mas Nossa Senhora está até cabeluda de teia de aranha. Por quê? Porque tem o altar, mas nunca vai lá rezar. Não tem tempo. Não dá tempo de ir lá. Eu sempre dizia às pessoas, quando, padre, eu vou fazer um altar em casa, sim, na frente da porta. Para que seja a última coisa que você veja quando você sai e a primeira coisa que você veja quando você entra. E para que é que se tenha os altares, os oratórios dentro de casa? Convite à oração. Por que é que a igreja aprova o uso de imagens? Para a imagem me convidar a rezar, para me levar à intimidade com Deus, para me lembrar que quem sabe hoje eu não falei com Deus ainda. E aí para e fala com Deus e escuta a Deus. Dedica tempo a Ele. Gasta um tempo na presença dEle. Como nós ouvimos na primeira leitura, Abraão, que acolhe Deus na sua tenda, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia, levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro, prostrou-se por terra e disse: meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço que não prossigas viagem sem parar junto de teu servo. Se ganhei tua amizade. Abraão reconhece Deus o visitando. Mas eram 3 homens. Alguns santos padres da igreja vão dizer que eram 3 anjos, ou era Deus acompanhado de 2 anjos, ou era a Santíssima Trindade. Mas como é que Abraão percebe que é Deus visitando ele? Porque ele tinha tempo para Deus. Quando você tem tempo, a presença do outro é inconfundível. Você conhece pelo jeitão de andar. De longe você já sabe, é fulano. Como você sabe? Pelo jeito que anda, do jeito que balança o braço. Quando você dedica tempo, você vai pegando o jeito que as pessoas têm, a maneira como falam. Sabe aquela pessoa que não consegue passar trote em você? Hoje em dia ninguém passa trote porque manda áudio. Mas quando ligavam umas para as outras, e tinha gente que não conseguia passar trote em você, sabe por quê? Você conhece a voz. Porque quando a pessoa fala, você escuta. E aí você guarda a maneira, o jeito. É sobre isso que a palavra de Deus hoje está nos falando. Por quê? Porque é isso que é importante, e é isso que não nos é tirado. É o que fica, é o que permanece, é o que não acaba. Que todas as outras coisas, elas vão desaparecendo, elas acabam, elas vão deixando de existir. Eu já disse isso e vou repetir. A minha e a sua preocupação precisa ser com o legado que nós estamos deixando nas pessoas. Sabe por quê? Porque nós andamos preocupados e agitados com muitas coisas que vão ficar como herança. Vão ficar como herança. Vão ficar para os outros. Mas o que a gente deixa para as pessoas, isso acaba, isso desaparece. Em alguns casos gera até briga, discussão, desentendimento de família.
mas aquilo que a gente deixa nas pessoas, isso é legado. E é isso que não é tirado. Porque a comida, o café, sei lá o que Marta estava preparando na cozinha, mas depois que eles se alimentassem, aquilo tudo ia acabar. Mas a conversa, o que entrou no coração de Maria, mesmo depois que Jesus fosse embora, o que ele falou ficou nela. Ficou nela. Se tornou parte da vida dela. Por isso Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Nessa hora, nesse momento, a melhor coisa a se fazer, a melhor parte nessa situação é ouvir, sentar, escutar, desfrutar de uma intimidade, ter Jesus tão perto, preencher-se da presença dele. Isso serve muito para nós, queridos filhos, muito para nós. Quando a gente vem aqui na igreja, por exemplo, e que Jesus nos fala tanto, e que Jesus se revela tanto, e de repente nossa cabeça sei lá onde está. E aí depois a gente não sabe o que Jesus falou. Aí você conversa com alguém e a pessoa diz assim, nossa, mas aquela palavra da missa domingo tocou profundamente. Mas o que foi? Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Segunda-feira é só amanhã. Não dá tempo de pagar boleto hoje não, gente. Deixa para amanhã. Agora escuta o que Deus está te falando. Desfruta da presença dEle. Experimenta aquilo que Ele tem para te dizer. Isso na vida espiritual é um divisor de águas. É algo que nós precisamos nos perguntar: tenho dado tempo a Deus? Tenho escolhido estar com Ele? Ou sou como Marta, e preocupado com o muito fazer, acabo não dando atenção? E é isso nós levamos para a nossa vida de todos os dias, de querer estar junto das pessoas, de não estar trabalhando quando você está com as pessoas. E aí volto naquilo que a semana passada nós já falávamos, de estar por completo, faz o que deve e esteja naquilo que faz. Está em casa com a esposa, com os filhos, com o esposo, com os filhos, com os pais, seja só deles. Seja só deles. Deixa o trabalho para a hora do trabalho. Deixa as outras coisas para outro momento. Porque vai chegar um momento na sua vida em que você daria de tudo para ter mais uma hora com alguém. Só uma hora com alguém. E você não vai ter possibilidade. E você não vai ter como. E é nessa hora que vai te pesar todas as horas que você teve e que você estava em outro lugar, com a cabeça em outro lugar. Vocês pais passam por isso o tempo todo. O tempo todo. Vocês já vivem isso. Quando os filhos crescem, e aí de repente, por exemplo, numa sexta-feira, num sábado à noite, cada um toma o seu rumo. De repente você olha para a cara do seu marido e diz assim: o que sobrou? O que sobrou? Por que eles não estão ficando aqui com nós? Por que não ficam aqui com a gente? Por que todos os dias, por que é que
O tempo todo eles querem estar com fulano, com ciclano, com beltrano e vivem na casa dos amiguinhos. Sabe por quê? Deram atenção. Deram atenção. Escutam quando eles falam. Olham nos olhos quando estão juntos. E isso chama. Aí de repente, a companhia já não se torna mais tão agradável, porque quando se encontra quem dá atenção, é muito melhor. Acolher é gastar tempo. Acolher é querer estar junto. Acolher é fazer do outro especial. Deus se sente especial quando nós damos um tempo a Ele. Deus se sente. Maria, naquele dia, quando parecia que ela estava sendo preenchida por aquilo que Jesus estava falando, ela estava enchendo o coração dele pelo tempo que ela tinha para ele naquele momento. Queridos filhos, que a palavra de Deus hoje nos ajude a compreender que no meio das agitações, que no meio das preocupações, que no meio de tantos afazeres na vida, nós precisamos entender: existe um tempo para cada coisa. Agora é a hora de estar com fulano. Agora é a hora de escutar. Agora é a hora de fazer companhia. Agora é a hora de trabalhar. Cada coisa feita da maneira certa e no momento certo, isso gera uma vida feliz, preenchida. Saber escolher a melhor parte. Nesse momento, a melhor parte é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vai acabar a missa daqui a pouco. A melhor parte é você procurar algum lugar para comer. E vai ser importante também. Eu também vou fazer. Mas isso é um outro momento. Eu não posso estar aqui pensando no que eu vou comer depois. Saber discernir para poder escolher a melhor parte. Porque quando nós vivemos as melhores partes de tudo aquilo que a vida nos oferece, nós vamos encontrando sentido, razão, motivação. A vida se torna gostosa. Quando nós aprendemos a discernir e a escolher sempre a melhor parte. Termino dizendo, queridos, preste mais atenção às coisas que estão à sua volta, porque talvez Jesus está te falando, chamando o seu nome 2 vezes. Marta, 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 Marta. Está preocupado, né? Está agitado, cuidado. No meio dessa agitação toda, a criançada está crescendo. No meio dessa agitação toda, a vida está passando. As horas estão correndo. Cuidado, para que as preocupações e a agitação não te tire daquilo que é mais importante na sua vida: Deus e as pessoas que estão à sua volta. Cuidado, porque Deus é eterno. Deus é eterno, é misericordioso, e nós vamos ter uma vida eterna com Ele depois. Mas as pessoas não, elas são passageiras. É um momento, é um instante, está passando. Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte.
Que esta Eucaristia de hoje nos ajude a escolher a melhor parte. Porque de pequenas partes melhores é que se constrói uma vida feliz. Jesus está chamando a minha e a sua atenção hoje para isso. Porque talvez nós estamos muito preocupados com fazer tantas coisas e estamos nos esquecendo de parar por um instante, de olhar para as pessoas, sentar no chão, quem sabe, segurar na mão por um instante, olhar nos olhos e simplesmente deixar o tempo passar. Isso são coisas que não são tiradas. Isso ninguém arranca de nós. Isso é legado, isso fica, isso marca. Cuidado. Não se preocupe tanto com a herança. Não se preocupe. Isso é consequência. É consequência. Cuidado para não gastar a sua vida se preocupando com o que você vai deixar para os outros. E aí, quando você for, deixou tudo, mas não ficou nada de você. Nada, nada, nada. Você se foi, deixou tudo e não ficou nem na lembrança, nem no coração, nem na saudade. Porque as pessoas acostumaram a viver com a sua ausência. A morte não significa nada em algumas situações. Porque viva a pessoa já não existia. Porque viva a pessoa já não era presente. Porque viva a pessoa não era presente. Que Deus nos ajude a ter o discernimento de Maria e saber, tenho muita coisa para fazer, mas neste momento a melhor parte é estar com Deus, é estar com as pessoas que amo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.